Olá, meus amigos, minhas amigas, seres logísticos. Estamos aqui hoje num CD, um centro de distribuição, portanto, de medicamentos. Esse recém-inaugurado, essa operação aqui é bem nova. E eu queria começar mostrando para vocês o processo de recebimento. E é legal de mostrar esse exemplo aqui, justamente pelo fato de que tem muitas oportunidades e que é muito recorrente o que nós vamos ver aqui. Os erros que a gente vai ver aqui são muito recorrentes em qualquer operação que você estiver visitando, talvez até na sua própria operação você se identifique em alguns casos. Vamos começar pela identificação. Observa, estou aqui com a nota fiscal. O conferente acabou de finalizar o processo de conferência deste recebimento aqui. Um recebimento pequeno, são 5 linhas, são 5 SKUs, portanto, né, de recebimento. Deu 2 pallets aqui, é um recebimento relativamente pequeno, mas primeiro ponto, o conferente faz a conferência do recebimento com o documento da nota fiscal. Portanto, o que a gente entende que deveria ser um pokayoke, ou seja, nesse momento aqui o conferente poder não deixar entrar nenhum erro, começa pela presunção de que ele sabe as quantidades que deve estar recebendo. E isso, com o tempo, favorece ao operador, aqui no caso o conferente, eventualmente de olhar o pallet e dizer, não, a quantidade está certa, sem precisar contar. O pokayoke no recebimento deveria ser, pode ser um papel como esse, mas obviamente a gente indica a utilização de coletores, porque a operação fica muito mais rápida, mas poderia ser um papel como esse, um espelho de nota fiscal, sem as quantidades. Por isso o nome conferência cega. O conferente deveria conferir sabendo que tem 5 linhas para receber, tais SKUs, e ele deveria indicar aqui as quantidades conferidas por ele, portanto, que estão sendo recebidas, e alguém processar isso dentro do sistema. Essa é a primeira não conformidade que a gente encontra nessa operação aqui. A segunda não conformidade, quando a gente olha o documento da nota fiscal, eu procuro aqui alguma coisa que se refira a qual é a ordem de compra. Quais são as quantidades e os itens que foram comprados efetivamente pelo comprador. E nesta nota não identifica-se. Nós vamos mostrar não vamos mostrar, obviamente, os dados da nota, porque isso aqui é um caso real, mas fica evidente a necessidade da ordem de compra. Então, quando eu estava entrevistando aqui o conferente, perguntando para ele, querido, como é que tu sabe que deveria ter essas quantidades aqui? Ah, não, isso aí depois a gente vai ver. Então, aqui é o momento de interromper a operação, só entra se estiver certo. Tem ordem de compra? Tem. As quantidades são essas? São. Então, pode entrar. E aqui nós vamos agora, deveria fazer apenas a conferência física. Bateu as quantidades ou não? Nesse caso aqui, como é medicamento, tem algumas observações importantes na etiqueta aqui, que envolve o lote de fabricação, a data de fabricação, porque, por exemplo, uma das conferências que o conferente deveria fazer aqui é a validade. Eu tenho tempo ainda para girar o meu produto dentro do meu estoque, então, em muitos casos, a gente recomenda que, se tiver abaixo de 30% do shelf life do produto, já possa devolver, porque eu não vou ter tempo de girar o produto. Eu preciso, obviamente, dependendo da cadeia de valor que nós estamos falando, ele precisa de tempo para poder fazer esse produto girar com validade. Eu não posso depois entregar para um cliente com o produto praticamente expirando. Então, o ponto de conferência física das quantidades, e depois nós vamos entrar na especificidade do produto. O lote de fabricação dele, se está de acordo com o que está na nota fiscal, e a data de validade dele. Fechando a conferência física, eu vou etiquetar esse produto, esse pallet, com uma unidade de identificação do pallet. Aqui, por exemplo, tem um SKU apenas, para poder dar sequência depois no armazenamento, que nós vamos poder ver na sequência. Quando a gente está falando de abandonar a folha de papel dentro do armazém, a gente quer utilização de coletores de dados. Neste caso, é um coletor bem simples, bem prático, onde eu poderia estar, em vez de estar usando um papel, eu estar com todos os SKUs listados aqui e com o dedão aqui, rapidamente digitando as quantidades na conferência cega, que eu contei aqui, dando Enter, e o sistema já diz, está ok, vai para o próximo SKU, e dando entrada do lote
de rastreio do produto e dando entrada. Então, rapidamente a gente resolveria isso. Com o papel, eu teria que fazer na conferência cega as anotações, iria para algum lugar na área administrativa para digitar, que também tem um ponto de falha aí, eventualmente pode digitar errado, para aí o sistema dizer se isso está certo ou não com a nota fiscal e eventualmente voltar para a operação. Então, quando usa o papel na conferência cega, ele é muito lento. E eu já vi vários casos das empresas abandonarem a conferência com o papel cega, porque ela se torna lenta, por falta da tecnologia. Então, aqui eu vinculo, né? A conferência cega é importante ser feita, mesmo seja com papel, só que ela é muito lenta. Então, a gente recomenda o uso de um coletor de dados, que pode bipar o lote, pode bipar o código de produto e simplesmente digitar as quantidades e ganha-se velocidade na operação, consequentemente produtividade, obviamente. Eu acho que isso dá para a gente ter uma boa ideia do processo de conferência de recebimento. E na nossa proposta aqui é que seja feita a conferência cega, portanto o operador não sabe as quantidades que ele tem que contar. Espero que tenham gostado. Meu nome é Carlos Menchique, sou consultor sênior da Prolog e se você tem esse caso na sua empresa, por favor, comente aqui se a sua empresa usa ou não a conferência cega na operação de recebimento do seu armazém. Espero que tenham gostado. Um grande abraço.